Até quando você será escravo de uma mente desconectada da realidade, das suas emoções negativas, das dores na alma? Até quando repetirá seus traumas? Até quando você vai parar de cultivar doenças? Até quando você ficará preso no mundo das ilusões com vícios, infantilidade e relacionamentos tóxicos? Até quando você será coadjuvante da vida dos outros e desprezará a sua própria jornada de vida? Até quando? Olá, Dr. Fernando Freitas aqui! Seja bem-vindo à segunda aula da Semana da Consciência Sistêmica. E lembro que nessa série de aulas você vai aprender a destravar o seu poder interior e fazer jorrar altos níveis de confiança, realização e alegria em várias áreas da sua vida já nos próximos dias. E você vai usar o simples e poderoso modelo das 3 dimensões da consciência. Consciência pessoal, você com você mesmo, seus valores, histórias e crenças. Consciência das relações, você na relação com a outra pessoa. Consciência dos sistemas, você com o mundo, seu propósito, a sua missão de vida. Bom, essa é a chance de potencializar a sua capacidade de resolver problemas, tomar decisões e ter a clareza dos 3 pontos fundamentais para ter sucesso e felicidade na vida. Onde você realmente está? Onde deveria estar e até onde você pode chegar na vida? E, na terceira, como fazer isso? Mesmo que você esteja soterrado por problemas crônicos em todas as áreas da vida. Familiares, casamento, sexualidade, emprego, falência, doenças físicas, emocionais, mentais. Mesmo diante dos graves problemas atuais ou das incertezas e fracassos que você acumulou até aqui. E como eu prometi, hoje eu vou mostrar como ampliar a sua consciência para sair da bolha de ilusões que você carrega e nem sabe que ela existe. Eu vou abrir a porta da sabedoria e te revelar como as engrenagens aqui da mente funcionam. Você vai entender porque muitas interpretações e decisões da sua vida te levaram a ter cada vez mais problemas. E você também poderá utilizar todo esse conhecimento e ampliação da consciência para reprogramar a sua mente e sair da vida doentia que você carrega e nem sabe disso. Essa profunda mudança de visão sobre si mesmo, o outro e a vida te levará para o que tanto você quis na sua vida: realização, propósito e paz interior. Mas antes de entrar nessa aula, eu tenho 2 recados. Primeiro, se você ainda não viu a primeira aula, clique no link em algum lugar desta página e assista o quanto antes, pois nela eu falo do pilar da consciência pessoal, que foca na raiz central por trás do turbilhão de crises e problemas ocultos que a mente doentia não consegue ver. Lá eu te mostrei também como pessoas comuns que estavam vivendo abaixo da média hoje são realizados na profissão e em outras áreas de vida. Segundo recado, eu quero agradecer a chuva de comentários e interações que eu recebi dessa primeira aula. Olha só quantas pessoas comentaram aqui embaixo. Bom, se você ainda não comentou e ainda não fez a sua pergunta, agora é a hora. É muito bom ver essa nova comunidade nascer com essa série poderosa de aulas. Eu sinto que estou cumprindo com a minha missão de vida. Agora, tome um minuto para imaginar isso. Imagina nos próximos dias você elevar o seu desempenho na profissão,
nas relações afetivas e profissionais, na relação com dinheiro, e tudo isso a níveis inimagináveis até hoje, e com uma simples e precisa mudança de consciência. Parece bom para você? Ah, eu tenho certeza que sim. O que você vê aqui é provavelmente algo que você nunca viu. E eu não falo isso da boca para fora. Isso tem ligação direta com os meus mais de 40 anos acumulados em estudos em várias áreas científicas, minhas viagens, formações nacionais e internacionais. E o melhor, isso já tem funcionado para pessoas comuns de todas as idades, gêneros e profissões. Os depoimentos logo a seguir é a prova concreta de tudo isso. Que o Consciência Sistêmica é uma formação muito completa. É uma formação teórica e vivencial que traz ferramentas e possibilita que a gente amplie a consciência com efeitos benéficos na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, profissional. Então é uma formação que te traz muito crescimento e nos ajuda a ir em direção ao mais, em uma vida mais saudável. E hoje eu posso te dizer que eu estou muito feliz, realizada, com sucesso. Se você quer fazer uma imersão na sua alma, na sua vida, no seu sistema familiar, quer promover as curas necessárias, nessa imersão pessoal mesmo, eu super indico também, porque eu tenho certeza que você vai sair tão fortalecido e tão grato, assim como eu, que você vai promover coisas para o mundo. É algo realmente transformador e maravilhoso. Mais que depoimentos, a questão aqui é reforçar que você também pode gerar resultados assim, de forma simples e precisa. E acredite, esses níveis de consciência são as bases usadas por pessoas de sucesso, líderes e profissionais bem-sucedidos do mundo inteiro. Assim como equilibrar tudo isso com uma família saudável. E a grande maioria deles nem sabem disso, usam isso de forma inconsciente. Porém, muitas pessoas passam a vida inteira e até morrem sem experimentar esse gostinho dessa liberdade e dessa qualidade de vida. Muitos apenas sobrevivem, cheios de sofrimento. Eles nem sequer sabem o que é o grande prazer de viver e de evoluir naturalmente com a ampliação natural da consciência. Infelizmente, a grande maioria das pessoas estão presas nesse mundinho da ilusão. Elas vivem dando desculpas para tudo. Também tento explicar como são inocentes e cheios de boas intenções. E é claro que sempre procuram culpados para justificar todos os seus problemas. Bom, eu sei como é que é isso. Eu também estava nesse time de iludidos. Eu aprendi com os meus pais e também passei toda essa porcaria para os meus filhos, até conseguir me libertar dessa grande doença. É muito duro olhar no espelho e se sentir um fracassado, frustrado e carregar o peso de querer uma vida diferente. Porém, continuar preso a referenciais doentios. Confundir amor com culpa, submissão e dor. Não há corpo, mente e alma que aguente isso. Por isso eu reforço, para você ter uma transformação real e ter a vida que sempre desejou, mesmo diante de crises devastadoras, você precisa seguir um processo validado e ampliar a sua consciência. E é justamente isso que eu estou propondo nessa série e vou martelar isso até o fim. Agora, como eu prometi, vamos para a segunda aula. E aí, vamos à aula agora sobre a segunda dimensão da consciência, que é a consciência dos relacionamentos. Bom, você viu na aula anterior, na primeira aula, quando eu falei dos referenciais internos, quem sou eu, como é que eu olho para mim mesmo, como é que eu vou me construindo aqui. Agora nós vamos falar do quê? Da relação entre uma pessoa e outra. Então são duas pessoas. Então quer dizer, existe aquilo que sou eu, existe aquilo que é o outro. E aí eu vou fazer uma pergunta simples para você. Você acredita que o outro pensa, sente e age exatamente igual a você? Você acredita nisso? Ou você acredita também que ele deveria pensar e sentir e agir igual a você, porque você é o referencial do certo?
Eu estou falando isso, parece brincadeira, mas o que tem de gente que acredita nisso, imagina, por exemplo, se você é um profissional que vai ajudar outra pessoa. Você vai utilizar o quê? Os seus referenciais pessoais para ser um modelo do certo, do adequado. Você, cliente, tem que se tornar igual a mim. Pense como eu, sinta como eu e tome as atitudes e as decisões que eu tomo. Porque eu sou o modelo do certo. Bom, lembra do igual e diferente? Eu estou vendo o meu cliente como diferente de mim, estou aceitando que ele seja diferente ou quero que ele seja igual a mim? Bom, vamos lá. Falando aqui, consciência de relacionamento. O que é o relacionamento? São duas pessoas, uma em relação à outra. E aqui eu vou colocar algo importante só para dar uma noção melhor, que é assim, a relação existe, que é isso aqui, ó. São dois seres que têm áreas de individualidade, e uma área de relacionamento. Veja aqui, eu e a outra pessoa nos relacionamos, mas precisamos ter a área de individualidade. Isso aqui é fundamental. Porque quando eu me relaciono com a outra pessoa, existem algumas dinâmicas que temos em comum. Agora, existem outras dinâmicas que têm a ver com a minha individualidade. Um casamento, por exemplo, precisa disso. Se um casamento for só a área de relacionamento, perdeu individualidade. E vou dar uma dica. Se perdeu individualidade, a sexualidade foi por água abaixo, sabia? E esses dois não são bons modelos para seus filhos, porque ao invés de ter dois adultos diferentes, são dois iguais. Então não tem diferença. Não enriquece a relação da criança que está lá aprendendo com os pais. Toda relação, independente seja casamento, uma amizade, uma relação terapeuta-cliente, qualquer relacionamento, precisa existir isso aqui. Isso aqui é aquilo que nós temos igual. Então, por exemplo, tem eu e o Denis. Nós temos algo em comum. Fazer com que essa gravação fique o melhor possível. É o que nós temos em igual. Vou fazer a minha parte, ele faz a parte dele, eu estou aqui, ele está do outro lado. E aqui nós dois juntos trabalhamos com o mesmo objetivo. Isso aqui é a nossa área de relacionamento. Agora, eu tenho outras atividades e outros interesses e ele também tem. Ele vai sair daqui, ele tem a vida dele, eu tenho a minha vida. Mas nesse momento temos algo da área de relacionamento. É um relacionamento profissional. Pronto. Então, aqui. Deu para entender isso aqui? Num relacionamento de casal é exatamente igual, hein? Tá? Então, olha só. Aqui é onde cada um tem a sua diferença e aqui é onde nós temos algo igual. E adivinha de onde tem que nascer o filho, né? O filho nasce da área de relacionamento. Se nascer na área de individualidade de um ou de outro, esse filho terá problemas. Por quê? Esse filho só vai ter um modelo adulto. Ou da mãe ou do pai. E o ideal é ter o quê? Dois modelos adultos, a mãe e o pai. Relacionamento. Bom, lembra quando eu falei de máscara, sombra e selfie na primeira aula? Se não assistiu, assistem. Tá aqui, imagina a seguinte situação. Estou eu aqui, vou fazer um relacionamento com outra pessoa. Frequentemente, a relação se estabelece nessa circunstância que é máscara com máscara. Aliás, é aqui que as pessoas se apaixonam, é aqui que as pessoas, nossa, você é lindo, você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo, você não sei o que lá. Máscara com máscara, né? Passa um tempo, daqui a pouco aparece a sombra de um e a sombra de outro. Imagina a hora que ficar sombra com sombra. É onde a relação pega fogo e arrebenta tudo. É interessante. Aqui é onde geralmente existem as separações. Quando uma máscara fica na sombra, outra na sombra, ou pega as duas sombras aqui. Mexemos no lado negativo de cada ser humano. Só que para ter uma relação saudável, na essência, ó, isto aqui, ó, o que precisa passar? Precisa passar pela máscara, pela sombra, para poder chegar nessa relação entre a essência desses dois seres. É uma tarefa fácil? Não. É simples? Não. É possível? Sim. Quem consegue fazer isso aqui? Dois adultos. Quem não consegue fazer isso aqui? Dois infantis. Os infantis ficam presos na máscara e na sombra. Por isso geram tantos problemas de relacionamento. Você não sabia disso, não? Agora, dois adultos
Eu sei que eu tenho a minha máscara e sei que eu tenho a minha sombra. Quem sou eu para ficar julgando o outro? Porque aqui a sombra, as pessoas são loucas para ficar julgando quem é certo, quem é errado. Nunca pensei que você fosse capaz de fazer isso. E geralmente é até silábico, né? Nunca pensei, você me decepcionou. Ixi, isso é uma beleza, né? Sombra é algo terrível, só que tem uma coisa, né? Todo mundo, para ter uma relação verdadeira, isso aqui é um amor verdadeiro, precisa passar por essas duas camadas. Mas você já viu que é possível fazer várias possibilidades de interações. Máscara com máscara, máscara com sombra, máscara com essência, essência com essência, sombra com sombra, máscara com máscara, e assim por diante. Cada dinâmica dessa vai gerar algo mais saudável ou mais doentio. Os saudáveis mergulham e atravessam isso aqui para poder ter esse tipo de relacionamento. Se você for um indivíduo adulto, você vai ser capaz de passar e chegar nesse ponto. E aqui você vai ver o que é um relacionamento realmente saudável. Agora eu vou te dizer, isso aqui não é uma coisa que vai ficar a vida inteira, não. Em alguns momentos nós conseguimos chegar aqui. E sabemos que existem essas duas camadas. Eu tenho, a outra pessoa também tem e é natural. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Isso aqui seria um caminho saudável. Mas você viu que não é fácil, tem várias dinâmicas aqui para você ultrapassar. Nessa relação eu com o outro, eu vou pegar um outro modelo aqui, que eu falei na primeira aula. Agora aqui é o quê? Interação, uma transação. É interessante que isso aqui é da análise transacional, do Eric Berne. Ele criou. Isso aqui é uma abordagem que eu adoro. E ele coloca 3 dimensões do indivíduo, né? 3 estados de ego, que é parental, adulto e criança. Aqui no Brasil foi traduzido como pai, adulto e criança, mas aqui não é pai, é parent. Parent em inglês é pai ou mãe, tanto faz. Então aqui é o parental, adulto e criança. Parental é eu mando, eu digo o que é o certo e você, criança, obedece, assim por diante. O adulto. São dinâmicas adultas de interação entre adultos. 2 crianças, você imagina o que aconteceu. Cuida de mim, não cuida você, porque você não olha para mim, não, você que não cuida de mim, você que... Ih, começou, né? No fundo são 2 criancinhas que tem aqui. Ou então, eu tô aqui para cuidar de você, eu sei o que é o certo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É claro que isso aqui tem um monte de possibilidades. Se eu fosse dar aula sobre isso aqui, eu ia usar a aula inteirinha só para falar disso. Mas deu para ter uma noção que dentro esses 3 estados de ego, eu posso agir e interagir com outra pessoa. Eu tenho uma conhecida que ela falou uma coisa muito interessante que eu nunca mais esqueci, achei muito interessante, que ela falava assim, as pessoas deveriam ter um instrumento aqui, ó, ou na testa, né, que chama idadômetro. O que é idadômetro? É alguma coisa que mostra a idade da pessoa. Que idade? Não é a idade física, é a idade da mentalidade emocional dela. E aí você conversa com uma pessoa e de repente essa pessoa parece que está aqui para dizer o que é o certo, o que é errado. Está numa dinâmica meio parental aqui, né? E tratando você como uma criança. Daqui a pouco você fala alguma coisa. Eu fiquei ofendida, magoada, eu tô chorando. Ixi! A idade, ora está nos 70, ora foi para 2 anos, 1 ano, 3 meses, 5 anos, foi para adolescente, voltou para adulto jovem, volta para criança, volta para vovó, vovô. É uma maluquice isso aqui. E aí imagina a dificuldade e a facilidade de fazer uma relação com alguém que toda hora está oscilando nessas dinâmicas. Por quê? Porque isso aqui é assim mesmo que acontece, sabia? Você mesmo, quando você vai para a relação com uma outra pessoa, você vai de que jeito? Eu estou aqui para dizer o que essa pessoa tem que fazer. Eu estou aqui para obedecer. Ou não vou fazer o que essa pessoa quer. E assim vai. Ou está aqui numa relação adulta. Você sabe que a relação mais saudável seria exatamente essa aqui, né? Adulto com adulto. Agora, olha quantas possibilidades existem para as relações darem errado. Agora, isso aqui é em casamento, isso aqui é na relação com amigos, isso aqui no trabalho tem de monte.
Se você olha para o seu chefe, você está lá como criança e vê lá o chefe como um pai ou uma mãe, adivinha a bagunça que vai virar nesse relacionamento. Adivinha que problemas você vai carregar. Ah, eu vou trabalhar como criança. Ah, espero que a empresa me dê colinho, cuide de mim, veja as minhas necessidades. É isso? Você acha que vai dar certo como profissional? Com essa visão infantil sobre o trabalho? Pergunta se vai conseguir ganhar dinheiro. Pergunta se sabe o que fazer com dinheiro. Se der dinheiro na mão de criança, vai virar o quê? Bom, você já sabe, né? E aí as pessoas ficam perdidas e não sabem por que trabalho, dinheiro, muitas vezes não dá certo. E sexualidade então aqui? Imagina, onde é que tem sexualidade aqui? Sexualidade saudável só vai existir nessa relação entre adulto com adulto, né? Fora isso, não tem. Bom, e quantos casais, se você analisar o casal, se você fizer uma análise das relações que existem nesse casal, você vai observar o quê? E frequentemente são duas crianças, um vira criança, outra vira pai e mãe, e assim por diante. Aí depois não sabe por que a sexualidade foi embora. E muitas vezes não sabe porque o relacionamento também não funciona. Bom, tá vendo tudo isso aqui? Olha as possibilidades de interação que existem entre uma pessoa e outra pessoa, dependendo do quê? Do estado, do nível de consciência que essa pessoa tem consigo mesmo. Lembra lá da dimensão de consciência pessoal, hein? Tá? Bom, para complicar ainda mais, ou melhor, para esclarecer ainda mais, os diferentes ciclos. Tem pessoas que vivem em ciclos diferentes. Do mesmo jeito, que raio de idade, que função você está na sua vida? Que ciclo? Se você pegar um indivíduo, que ele está lá, naquele primeiro ciclo do bebê. Você lembra, né, do ciclo do bebê? Bebê está relacionado com mãe. Se o indivíduo está lá, não importa a idade dele, mas ele está numa dinâmica de relacionamento, eu sou bebê, então ele está buscando no outro a mãe. E aí ele vai ficar nesse joguinho com a mamãe. E aí se a outra pessoa não está nesse ciclo, ela está num ciclo completamente diferente, o que é que vai acontecer? É claro que essa relação vai ser um caos, né? É óbvio, né? Bom, então cada ciclo que a pessoa está, dependendo se eu estou no mesmo ciclo que a pessoa, e o ideal é que nós como adultos estejamos aonde? No mesmo ciclo de evolução saudável, né? Então, se eu estou numa fase mais avançada, porque é o natural para mim, a outra pessoa também está. Agora imagina, eu estou com a minha mulher, nós temos um filho. E de repente, eu resolvi ser criancinha também. Não, você gosta mais do seu filho ou de mim? O que vai virar isso? Ou então chega pro filho, Filho, você gosta mais do papai ou da mamãe? esse papai e essa mamãe que faz uma pergunta idiota dessa pro filho, são adultos ou são criancinhas? E está esperando que tipo de resposta? Se você está no lugar da criança, você fala o quê para o seu pai e para sua mãe? Como é que vai montar uma relação saudável aqui? Então, quando você está num nível adulto, coerente, conhecendo isso aqui, organizado em relação aos ciclos, adivinha, as relações são saudáveis. Fora disso, as relações são complicadas. E é aqui que as coisas pegam. Por isso, muitas vezes as pessoas ficam assim, por que meu casamento não dá certo? Por que a relação com os meus filhos não dá certo? Por que o diálogo que eu quero ter com meu pai, com a minha mãe, com meu filho, com meu chefe, com meu sócio não funciona? Adivinha? Você começa a analisar tudo isso aqui, você vai ter noção do que é que está acontecendo. Bom, para deixar mais claro ainda, imagina esse esquema aqui, ó. Pode ter nessa relação eu ser mais e sentir que o outro é menos, ou eu ser menos e sentir que o outro é mais. O que acontece? A relação vai entrar num desequilíbrio, que é assim, quem está mais está aqui em cima, superioridade, quem está lá embaixo, menos inferioridade. Isso aqui é uma relação saudável? É claro que não, né? Claro que não. A não ser que realmente na função isso aconteça. Então, por exemplo, se eu vou ao médico, a função faz com que ele fique mais e eu seja menos. Ele vai cuidar de mim dentro dessa área, dentro dessa função, que aí é natural.
Como é que equilibra essa função? Simples, se eu sou adulto, ele faz a função, eu pago e pronto. Somos dois adultos. Então o que eu fiz? Um equilíbrio na relação, equilíbrio saudável. Porque aqui não significa que ele é mais ou eu sou menos que ele. Não, significa que nessa função ele é mais. Se um dia esse médico me procura porque ele busca em mim um profissional que vai ajudá-lo em alguma coisa, nesse momento ele está menos na função e eu estou mais. Mas no fundo somos dois adultos, eu não sou diferente dele. Somos dois seres humanos adultos, a função é diferente e geralmente o equilíbrio acontece pelo financeiro, tá? Olha que interessante, aqui vem o dinheiro como equilíbrio das funções. Olha essa dinâmica que é muito interessante. Se você tem duas pessoas que estão se relacionando, sinceramente, o ideal não é nem isso aqui, ó. O ideal é que ambos olhem para algo em comum. Não é um olhar para a cara do outro, é olhar para alguma coisa em comum. Então, vou pegar aqui, quando eu falei, o Denis está lá, ele está olhando para algo em comum, eu também estou olhando para algo em comum. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando a nossa energia para que este objetivo que nós queremos, ele se desenvolva de uma forma adequada. Pronto, está aqui. São dois olhando para algo em comum. Isto aqui é exatamente igual ao que acontece com um casal. Casal não é um para olhar para a cara do outro. São os dois olhando para os mesmos objetivos. Olha só. E aqui, os objetivos estão no futuro. Ficar aqui é o passado. Mas nós também podemos, de repente, ficar olhando para o passado, aí vai virar uma confusão. Ao invés de aprender com o passado para construir coisas no futuro, a gente destrói o futuro e fica preso em dinâmicas do passado. Adivinha, probleminhas de casal que já deviam ter sido resolvidos, não, o tempo todo eu vou cutucar aquela ferida ali só para provar que eu estou certo e você está errado. Aí ela também vai lá cutucar a minha ferida para provar que está certo e errado. Pergunta o que vai dar certo isso. Isso aqui parece uma relação sadomasoquista, né? Um causando dor no outro. E acha que isso aqui vai dar certo. Bom, olha só, são forças orientadas para objetivos em comum para construir no futuro. Filhos também deveriam estar aqui, objetivos de vida do casal aqui e assim por diante. Bom, quer saber mais? Quer ampliar a consciência? Vamos para a próxima página? E aí, vamos ampliar a consciência? Porque essa nova página do Flipchart, olha só, áreas de relacionamento. Então, para você ficar atento quando você vai analisar um relacionamento, preste bem atenção. Você já viu muitas coisas. Quer ver mais? Então, vamos lá. Aqui, quando você olha no relacionamento, por exemplo, principalmente em relacionamento afetivo, hein, tá? O que você vê aqui? Se existe amor ao poder, tipo assim, Eu sou mais poderoso que você, eu vou fazer de tudo para ficar acima e você abaixo. é amor, mas é amor ao poder. Ou então, o poder do amor. Nós vamos pegar esse amor e vamos construir uma relação muito mais saudável. Eu vou pegar o meu melhor e vou ver o melhor em você para construirmos algo muito melhor lá na frente, que vai ser bom para mim e vai ser bom para você. Mas preste atenção, quando você começa a olhar essa dinâmica, isso aqui é muito comum e muito frequente, tá? Outra coisa importante em relacionamentos, objetivos. Será que o objetivo de uma pessoa é o mesmo da outra pessoa? Lembra dos objetivos comuns? Então vamos lá. Objetivos, você vai observar, se eles estão trabalhando em relação aos objetivos pessoais. Eu, por exemplo, posso estar na relação com uma pessoa. E aí sabe o que eu faço? Eu pego essa pessoa e vou utilizar essa pessoa para conquistar os meus objetivos. Não me interessam os objetivos dela. Ela existe para que eu consiga chegar nos meus. Bom, são objetivos pessoais, individuais. Quando você tem um relacionamento, por exemplo, de casal, tem algo que é muito interessante, que a Carla, minha esposa, ela adora dar esse exemplo, que ela fala assim, precisa existir um objetivo lá na frente, é um banquinho de 3 pernas para se equilibrar. E nessas 3 pernas os objetivos são o objetivo do homem, o objetivo da mulher e o objetivo do casal. Precisam existir os 3, senão essa relação vai ter problemas. Mas tem pessoas que só olham para os seus próprios objetivos. A questão é,
Tem pessoas também... Ah, eu tô aqui só para ajudar o outro, eu não tenho importância, sabe? O outro é mais importante. Amar é fazer tudo para o outro e jogar eu fora, sabe? Eu não existo, eu não preciso estar aqui, porque amar é se dedicar, é sacrificar. Eu não sei onde é que aprendeu essa grande bobagem, porque, sinceramente, isso... A pessoa amar é ser escravo do outro, porque eu sou tão forte, tão poderoso, mas no fundo é um escravo. Se você acredita nisso, está na hora de você rever os seus referenciais, porque isso aí não é amor. Amor é liberdade. Amor é fazer o outro não precisar de você. Não, Fernando, quanto mais o outro precisar de mim, mais ele fica comigo. Sim, aí vai ser um relacionamento doentio, né? Então tá aqui, vamos lá. Objetivos individuais, objetivos em comum, objetivos no tempo. O que é? Vamos ter objetivos no futuro? Lembra quando eu falei assim? A gente coloca energia para buscar coisas no futuro. Sim. Ah, objetivos no presente. Pode ser, tem alguma coisa que nós estamos fazendo agora, no presente. Por exemplo, eu e o Denis, que eu já falei, estamos fazendo algo no presente agora, mas para conquistar algo no futuro, sim. E se essa relação estiver boa, ótimo, porque os próximos projetos, ótimo, vamos nos reunir, sabemos como lidar um com o outro, e isso fortalece o quê? A nossa relação profissional. Isso acontece também em relacionamentos afetivos, em amizade e assim por diante. Agora, tem objetivos também, às vezes é do passado. Então, por exemplo, tem um lado doentio. Ah, eu vou olhar para minha mulher e ver a minha mãe. Ah, querida mulher, se você me ama, você vai me dar tudo que eu preciso. Tudo que minha mãe e meu pai não me deram, você vai dar para mim. Se você me ama, você vai adivinhar o que eu preciso. Eu não sei o que eu preciso, mas se você me ama, você sabe. Oh, meu Deus do céu. No fundo, isso aqui, esse objetivo, o que é? Eu estou buscando no presente alguém para me dar as coisas que eu não recebi do passado. Isso é saudável? Claro que não, né? Claro que não. Bom, aqui eu podia mergulhar, falar tantas coisas aqui, mas não é esse o meu objetivo. E aí, falando em objetivo, tem objetivo, são jogos. Joguinhos de poder. E você tem que prestar muita atenção. Jogos de manipulação, sabe? A pessoa vem e começa a fazer joguinho. Por quê? Porque eu vou usar você para as minhas necessidades individuais. Ou então, eu vou fazer um jogo só para provar que eu sou poderoso e você é fraco, que você vai cair nas minhas conversinhas, eu ainda vou dar risada de tudo isso. KKKKK, como você é bobo. Ih, você sabia que tá cheio disso? Tá cheio. Isso aqui, se você começar a identificar, sabe o que você vai fazer? Você vai se aproximar ou afastar dessas pessoas. É óbvio, né? Se você for saudável, entendeu que isso aqui é um joguinho? Cai fora, cai fora. Isso aqui existe, por exemplo, é muito comum em atendimentos. Você vai atender um cliente que ele veio jogar com você. Eu vou provar que ninguém é capaz de cuidar de mim, nem você. Então o que ele foi fazer lá? Você acha que ele foi lá para se cuidar, se tratar? Não. Ele foi lá para quê? Para provar que ninguém é capaz de cuidar dele. E se você não decifrar o enigma, tem lá o clássico da psicanálise, decifra-me ou devora-te. Se você não decifrar o enigma, você é devorado por essa história. Só que isso aqui existe em vários tipos de relacionamentos. São joguinhos, jogos de manipulação. Isso aqui, geralmente nesses jogos, tem 3 técnicas. Sedução. Só você consegue, só você é capaz, você é uma pessoa... Mexe com a vaidade, narcisismo da pessoa, ela vai assim, ó, escutando as palavrinhas e caindo na conversa furada do outro. A outra, autoridade. Eu mando, você obedece. Com quem você acha que você está falando? Porque, como que é isso? Vai pelo medo. E tem a outra que é terrível. Eu acho que até é pior de todas, é a vítima. Ai, se você não cuidar de mim, eu morro e a culpa é sua. Ai, eu tô tão fraquinha, ninguém olha pra mim, meu Deus, eu estou sofrendo tanto. Faz você ficar com culpa de não ajudar a pessoa. E aí, quando você está perto de uma vítima profissional, você está perdido, porque ela nunca vai sair do papel de vítima, porque esse é o papel de poder. Quanto mais vítima eu sou, mais você faz o que eu quero. Jogo. Tá cheio de joguinhos aqui. Tô doentinho, cuida de mim, paga minhas contas. Bom,
E aí, de novo, quando você está numa relação, você tem o quê? Duas forças, são duas pessoas com duas forças. Até mostrei lá na folha anterior, forças caminhando para objetivos. Nessas duas forças, você pode analisar também se essas duas forças estão unidas para chegar no mesmo objetivo, se essas forças estão competindo para ver quem é mais e quem é menos, quem consegue, quem não consegue, quem ganha e quem perde. Isso também pode acontecer nas relações. Pode ter algo de comparação. Você viu como eu sou melhor que você? Você viu como eu sei e você não sabe? Você viu como eu sou mais isso e você menos aquilo? Joguinhos de comparação. Pode existir também uma dinâmica nas forças de eu fico numa função parental, falando para você e colocando você como criança, e você vai me obedecer porque eu sou pai e mãe. Só que é uma dinâmica, é estado de ego. Só que não é nada disso. Então você pode estar numa dinâmica parental, adulto e criança. Você pode também, dentro dessas forças, ver aquilo que eu falei antes, os objetivos. Estão indo para objetivos individuais e ou objetivos do relacionamento. O ideal você já lembra, né? Lembra do tripé? Que a Carla sempre fala do tripé? Esse seria o ideal. Quer saber mais? Vamos para a próxima página? E aí, pronto para ampliar ainda mais a sua consciência aqui na consciência dos relacionamentos? Bom, nesta folha aqui, olha só o que eu trouxe aqui. Existem duas pessoas, não tem? Então eu também posso ver a mentalidade, o mundo emocional e também as atitudes de cada uma, de cada pessoa. Tem pessoas que pensam mais, tem pessoas que funcionam mais no movimento e tem outras que funcionam mais na parte emocional, sentir, pensar e agir, tá? Mas vamos lá, na parte de mentalidade. Aí quando existe essa relação, você vai observar o que na mentalidade? Os pensamentos que as pessoas têm, os dois. São pensamentos positivos, negativos? Para que eles precisam disso? Qual o nível, por exemplo, de criatividade que existe na relação entre os dois? Será que é uma relação onde um estimula o outro a ser criativo ou fica assim? Ah, eu pensei nisso. Não vai dar certo. Ah, eu pensei... Isso vai dar errado. Nossa, vem você de novo com essas coisas. Ah, isso aqui? Pronto. Criatividade. Está estimulada ou está castrada? Bom, outra coisa em mentalidade, tem um monte de julgamentos. Julgamentos, isso está certo, isso está errado, o certo é assim, isso é errado, o que você faz está errado, o que eu faço é certo e começa. Começa com crenças, com convicções para dizer certo e errado. Também, a culpa é sua, eu sou inocente, você é culpado, você pensa assim, você faz isso, você faz aquilo. Ó, quando eu estou assim, estou acima e o outro está abaixo. Como é que é esse tipo de relação? Comece a analisar as relações que você tem com todas as pessoas. Se não é você que faz assim ou você fica abaixo disso. Outra, que tem tudo a ver com isso, imposição e submissão. Quando vem uma relação, um fica aqui em cima impondo e o outro se submete, é isso? Bom, você já sabe que isso aqui é uma relação que não é saudável, né? Mas analise as relações por esses ângulos e veja, por exemplo, qual é a sua tendência em ficar aqui. Outra que é uma coisa interessante, racionalização. Nossa Senhora, tem pessoas que começam lá a filosofar, racionalizar e blá 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 blá, e ver um monte de teorias, todas furadas, mas o objetivo é para fazer o quê? Ir para esse universo da racionalização. Frequentemente, quem vai para o mundo racional, estimula, isso aqui é um mecanismo de defesa, tá? Isso aqui é para evitar os traumas infantis, para não ver a dor, eu racionalizo. Cada vez que você vê uma pessoa que fica racionalizando demais, pode ter certeza que tem uma ferida emocional enorme dentro dela, mas ela foge para a cabeça para não sentir, por isso ela sempre pensa, tá? E nessas relações, se eu sou uma pessoa que fujo da dor emocional, você acha que eu vou, cada vez que pergunta alguma coisa, eu levo para o mundo racional. É um mundo onde eu consigo me sentir confortável, porque se sair daqui, eu entro num lugar dolorido. Bom, na análise das relações você vai ver muitas coisas desse tipo. Indo para o mundo emocional. No mundo emocional, eu até coloquei aqui, é muito interessante quando você trabalha com emoção, é muito interessante você ver energia. Apesar que o racional também tem, mas principalmente aqui, você vê carga, descarga e fluxo. Tem pessoas que vivem descarregando em você a sua dor, o seu sofrimento.
Você fala, pronto, começou toda essa descarga em você. Aí você carrega de sofrimento do outro, ele descarrega em você. E fluxo, meu para você. Vou descarregar um monte de carga emocional, de dor, de sofrimento, de transtorno, de culpa. Meu Deus, isso aqui é muito comum. Então aqui, por exemplo, você vai observar o quê? O colorido da comunicação. Geralmente, no emocional, você dá uma olhada no colorido. Que raio de colorido está acontecendo nessa relação? Por exemplo, essa relação se tornou um filme do quê? De terror, de suspense, uma comédia. Virou uma aventura, virou um drama. É interessante, porque às vezes é o mesmo tipo de conversa, mas eu posso dar um colorido para essa história, que vai ter uma energia, que vai ter uma dinâmica, que vai levar a interpretações completamente diferentes. É a mesma, é como você pegar uma música, você pode pegar essa mesma música e transformar num pagode, numa valsa, num... que mais, Denis, tem de música, que você gosta de música? Num samba, num rock... no que for, num frevo, é a mesma música. Mas se você. Gente, é a mesma música, sim. Você só mudou o ritmo dela. Ó, é aqui, mundo emocional adora fazer isso. Tem pessoas que você vai conversar, qualquer coisa, você já sabe que ela vai dramatizar. Aqui racionaliza, aqui dramatiza, a dramatização. Por outro lado, tem também a ausência de emoções. É interessante você observar isso. Tem pessoas que ou dramatiza demais, ou de repente ela descreve tudo como se fosse assim, ó. Tá sempre assim, ó. Fui para um velório, morreu minha mãe, morreu meu pai. Ah, então, eu me formei, eu ganhei um prêmio na loteria, eu agora tive um problema, eu fracassei, perdi meu emprego, mas eu ganhei na loteria porque isso... Ó, ela tá sempre assim, ó. Não tem nuance emocional. Ou fica aquela montanha russa, ou fica nesse negocinho aqui que não vira nada. Tem algum problema emocional acontecendo aqui, não tem? E aí você vai observar, nas dinâmicas de relacionamento, você pode observar muitas características interessantes. Por exemplo, existir. Eu existo para você, eu não existo para ninguém. Então tem o fato de existir, de ser aceito. Eu sou aceito, não sou aceito. Ah, eu sou acolhido, não sou acolhido. As pessoas me abandonam, as pessoas me largam, as pessoas me acolhem. Manipulação, eu mando, você obedece, não, você manda e eu obedeço. Humilhação, exclusão, tiro você daqui, converso só aqui, você não existe. Rejeição, tem milhões de coisas. Reconhecimento, tem pessoas que vivem buscando reconhecimento. É interessante que quando você começa a ver essas feridas emocionais, se você for muito esperto, quando você trabalha com feridas emocionais, você vai entender traumas infantis. E se você for um profissional da área, isso aqui te dá dicas do que você precisa trabalhar, até de onde veio esse trauma e que tipo de dinâmica aconteceu. Agora, imagina quantas pessoas ficam presas nesses joguinhos. Tá vendo? É sempre assim. As pessoas não me aceitam, as pessoas me rejeitam. Para onde vai, a pessoa tá vendo, as pessoas me rejeitam, as pessoas não me aceitam, as pessoas não sei o quê. Não importa, mudou de país, chegar lá, tá vendo, as pessoas aqui também não me aceitam. O que acontece? Acontece que para onde a pessoa vai, ela leva esse óculos colorido, com esses traumas que ela carrega, em tudo quanto é lugar. E vai enxergar isso em todo canto. E se você não tomar cuidado, você também vai ser o causador do trauma dela, porque essa pessoa sempre vai olhar esses traumas assim. Bom, outra dinâmica interessante, que eu já falei de monte, né? Você vai ver a criança e o adulto, né? Aí fica assim, como é que a criança lida com esse mundo emocional? Com essas duas formas, ou dramatiza demais, ou desconecta completamente da emoção. Às vezes o pessoal fala assim, Fernando, você é frio. Não é que eu sou frio, eu não dramatizo. As pessoas querem que eu dramatize. Eu sinto. Os sentimentos, as emoções existem, mas eu não sou nem escravo das emoções e nem também preciso jogar as emoções fora. Só que a questão, quando você olha como adulto para as emoções, você sabe como trabalhar com elas e como lidar com elas. Você dá o devido valor, mas você não fica preso a essa carga emocional, ou então você precisa jogar a emoção na lata do lixo para que ela não te pegue.
tá? Então, no mundo adulto, você sabe trazer equilíbrio, tanto no mundo emocional como no mundo mental. E aí, quer saber mais? Quer ampliar a consciência? Então, vamos para a próxima página do Flipchart. E aí, vamos ampliar a consciência e vamos agora para essa última página do Flipchart com mais conteúdo, porque eu quero que você saiba muito, mas muito sobre relacionamento, tá? Então vamos lá. Eu falei do mundo mental, falei do mundo emocional, agora eu vou falar do mundo das atitudes, ok? O que você faz? Tem o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Aqui, o que você faz? As atitudes que você costuma ter diante de relacionamento. Por exemplo, você pode ver que distância você coloca na relação entre as pessoas. Tem pessoas que grudam na gente, tem pessoas que parece que ficam a 3 quilômetros de distância para conversar. São distâncias que para elas são confortáveis, ou não, tem alguma coisa que ela precisa fazer isso. Então, o que nós vamos ver? Durante a conversa, tem momentos onde eu me aproximo, eu me afasto, eu direciono para outro lugar. Olha, tudo isso aqui é uma linguagem não verbal, né? Mas tem alguma coisa acontecendo aqui, que tem a ver com o meu mundo emocional, meu mundo mental, com a interpretação que eu estou tendo dessa relação. Então, eu posso me aproximar de uma pessoa, eu posso paralisar, ficar quieto, para não demonstrar nada, para não mexer com o outro. Sei lá, você pode inventar um monte de histórias nisso. Mas é aproximar, distanciar e paralisar. Então, quando você olha, por exemplo, uma pessoa, você vê se ela está direcionada para você, para outro lugar, para um lugar que não tem nada a ver. É até interessante isso. Ou ela está direcionada exatamente nos seus olhos, grudado em você. Será que você gosta disso também? Ou ela pulsa, ora está com você, ora está em outro lugar, ora para cá, ora para lá e assim por diante. Outra dinâmica interessante nas atitudes é você observar se essa atitude ela tem uma característica de atacar ou defender. E até sempre uma pergunta, por que será que uma pessoa fica atacando ou defendendo? O que está acontecendo nessa interação que essa pessoa precisa atacar ou defender? O que acontece com essa pessoa? O que está acontecendo nessa relação? Que interpretação ela está dando para isso? E você vai ver isso, ó, expressão facial, expressão corporal, gestos, posturas, postura de mão, da perna, do pé e assim por diante. Então isso aqui dá dicas fundamentais do que está acontecendo com esse indivíduo, principalmente através do corpo. Você pode compreender muitas coisas que ele está pensando e sentindo, ok? Bom, e aí você sabe que o ideal é ter um equilíbrio no seu sentir, pensar e agir. Eu já falei na aula anterior sobre isso aqui, porque muitas vezes o meu sentir me leva para cá, o meu pensar me leva para lá e o meu agir de repente leva lá para o outro lado. É como se eu tivesse 3 pessoas dentro de mim, cada uma sendo conduzida, uma é conduzida pelo sentir, outra pelo pensar, outra pelo agir. Eu digo que sinto uma coisa, mas faço outra. Eu digo que penso uma coisa, mas eu sinto outra. E assim por diante. Então são coisas assim, está coerente? Não está? Aí você avalia essas 3 grandes dimensões, sentir, pensar e agir. O que acontece nessa relação? E para terminar, eu vou colocar aqui o triângulo dramático. Na primeira aula eu falei sobre o triângulo da realização. Agora aqui eu vou falar sobre o triângulo dramático. Se você souber trabalhar com o triângulo da realização e o triângulo dramático, sinceramente, você vai dar saltos enormes na sua vida se você realmente compreender essa dinâmica, tá? Então vamos lá. Triângulo dramático. Triângulo dramático sempre é na relação com outra pessoa. Triângulo da realização que eu falei é você com você mesmo. Triângulo dramático sempre tem o outro. É sempre uma dinâmica de relação com o outro. E tem 3 funções nessa relação. O que mantém esse triângulo dramático é sempre problema. Sempre tem que ter um problema. Mais um aviso fundamental. O problema não é a causa principal. Se você arrancar o problema daqui, sabe o que vai acontecer? Vão aparecer outros problemas. Precisa existir um problema para justificar que tem essas 3 funções. Precisa existir o problema, mas não é o problema que criou isso aqui não, tá?
É isso aqui que cria problema. Tanto é que se você arrancar o problema daqui, você vai ver como eles vão aparecer outro problema. Para quê? Para manter as 3 funções. Vamos lá para as funções? São 3 funções fundamentais. Sempre tem essas 3. E é interessante porque eu posso ciclar, eu posso ficar em uma, em 2 e também posso ficar nas 3, tá? Ah, Fernando, não estou entendendo direito. Não, então espera. Então assim, ó, 3 funções. Tem a função da vítima. Oh, coitadinho de mim. Estou sofrendo, estou morrendo. Ninguém olha para mim. Meu Deus, meu Deus. A vítima. Até a postura do corpo, né? Se você pode fazer a coisa... Se você não conhece a postura de vítima, você pare em qualquer semáforo onde tem os mendigos. Os mendigos têm que ter qual postura para conseguir ganhar dinheiro? A postura de vítima. Você tem, eu não tenho, eu estou sofrendo, você está feliz, eu estou triste, eu estou mal, eu vou morrer. Você tem dinheiro, eu não tenho, você tem felicidade, eu não tenho, você tem o que comer, eu não tenho. É para gerar o quê? Culpa. É muito interessante, porque toda vítima gera culpa. Aliás, isso aqui, ó, esse fenômeno aqui é muito interessante, que triângulo dramático vive em cima de culpa. Não tem nada de amor aqui, tá? Tem gente que fala que é amor, inventa um monte de amor, mas não tem. Isso aqui é culpa. Então, assim, a vítima sempre mostra que ela é inocente, ela é uma coitadinha inocente. E se você está perto de um inocente, sabe o que você vai sentir? Pela lei da polaridade, o oposto, culpa. Toda vez que você estiver perto de uma vítima que é inocente, você sentirá o oposto, que chama culpa. O que você vai fazer para aliviar a minha dor? Bom, então a vítima é inocente. Aí, sempre perto de uma vítima, tem que ter o quê? Um salvador. O salvador é assim, ó. Ah, eu estou aqui para cuidar de você. Olha, eu vim aqui porque você é a coisa mais importante. Eu abro mão de tudo da minha vida para que você esteja bem. Eu existo para cuidar de vocês, coitadinhos, porque eu sou forte, poderoso e saudável. Eu sou uma pessoa boa. E eu abro mão de tudo para cuidar de você. Isso aqui é o Salvador. Aí você fala, Nossa, essa pessoa é legal, né? Ótima. não, não é não. É tão doente como as outras. Não, Fernando, você não está entendendo. É uma dedicação, é um sacrifício. Não. O Salvador, ele sempre está buscando vítimas. Adivinha por que ele busca vítimas? Para ver o problema do outro. E por que ele fica grudado no problema do outro? Para ele não ver o seu próprio problema. E por isso, Salvador nunca ajuda a vítima em nada. Eu sempre mantenho o outro nesse lugar. Assim que o outro fica nesse lugar, justifica que eu esteja olhando para você e para o seu problema, porque assim eu não olho para o meu. Eu sendo uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa, então eu não tenho culpa. Olha só como eu me sacrifico, Deus está vendo tudo que eu estou fazendo. Vixe, por trás do Salvador está cheio de problemas, hein? Só que eles não enxergam, por isso eles utilizam o problema do outro para não ver os deles. Agora adivinha, algum salvador vai realmente ajudar a vítima a sair do lugar? Não, porque se ele melhorar, eu vou ter que olhar o meu problema de novo. Então, mantenho o outro carregando problemas. Interessante, né? Isso aqui é muito comum em relação dependente e codependente, em famílias com problema de álcool e drogas, isso aqui está cheio dessa história. E se tem uma vítima, tem um salvador, frequentemente tem um vilão. Super-herói, né? A vítima, o super-herói e o vilão. E aqui, esse fica por cima apontando o dedo, você não é nada, você não presta, você faz tudo errado, você está errado, eu estou certo, vocês não sabem nada, vocês são os babacas, isso aqui, você está perdendo tempo com isso, pensa que eu não sei, você é assim. Esse aqui é o certo. E toda vez que você está perto do certo, você é o quê? O errado, lei da polaridade. Se você está perto de uma pessoa boa, você se sente ruim. Se você está perto do certo, você se sente errado. E se você está perto do inocente, você se sente o culpado. Então eu vou fazer aqui, eu vou passar pelos 3 rapidinho, só para você ver. Ai, meu Deus, como eu estou sofrendo, estou sem dinheiro, não tenho nada, não tenho comida, não tenho coisa alguma, meu Deus. E agora, o que será da minha vida? Pronto, inocente. E eu, que passei a minha vida cuidando de todos, abri mão de tudo, trabalhei para cuidar de todas as pessoas. Salvador, né? Mas eles vão ver, porque Deus vai castigar, você vai ver só, porque vocês estão fazendo tudo errado, porque vocês vão se destruir, porque... Pronto, agora acusador. Olha só.
Tudo isso aqui eu passei pelos 3. Dica, cada vez que você estiver em alguma dessas dinâmicas, dessas funções, sinceramente você está no inferno. Pare imediatamente e não continue, porque isto aqui é um redemoinho que faz você afundar para esse mundo de dramas e problemas. Cuidado com isso. Esse aqui é o triângulo dramático de Karpman. O Karpman é lá da análise transacional também, tá? Eu achei muito legal essa dinâmica dele. E se você souber utilizar essas dinâmicas de vítima, salvador e acusador, se você se encontrar em qualquer uma delas, pare imediatamente. Não invente desculpa, né? Para porque você caiu num jogo horrível. Sai desse lugar. Não entra nesse lugar, mas de jeito nenhum. E assim eu vou terminar essa aula da consciência dos relacionamentos. Você viu muitas coisas aqui, não viu? Será que você mesmo se viu em várias dinâmicas de relacionamento? Olha, sinceramente, eu me vi, com certeza você também se viu. E aqui eu encerro a aula de hoje. Após essa aula, eu só vou fazer algumas perguntinhas para você. Que tipo de relacionamento você faz? Conseguiu compreender onde você precisa mudar? Você tem consciência dos mecanismos doentios e saudáveis das relações? Tem consciência das consequências desses relacionamentos? E o que ainda precisa acontecer para você mudar? Sinceramente, de quem depende essa mudança? Vai continuar a utilizar historinhas, explicações e justificativas para ficar nesse mundinho doentio? Seja a exceção desse mundo tão neurótico e inconsciente. Saia da armadilha de fazer o que os outros infelizes também fazem. Chega de usar máscaras e se esconder nas sombras para tentar agradar ou tentar controlar o mundo que te cerca. Use a sua energia de vida para evitar problemas, solucioná-los e se libertar dessa prisão mental e emocional inconsciente. Seja a exceção. Torne-se um modelo de ser humano e mostre como é possível aprender a viver com propósito, realização e felicidade. E para isso, você precisa aprender mais, crescer mais, lapidar a pedra preciosa que está dentro de você. Eu abro todos os meus segredos para que você amplie a sua consciência, desperte a sua grandeza interior e alcance uma vida tão sonhada. Então, se você está realmente decidido a ir para um outro nível de vida, se prepare, porque na terceira aula eu vou revelar como ampliar a sua consciência nos sistemas e provocar um tsunami de mudanças positivas em todos os sistemas que você se relaciona e convive. Agora é o seguinte, deixe o seu comentário sobre essa aula aqui embaixo. Mande as suas dúvidas e vamos em frente. E continue a me seguir também lá no Telegram, porque lá há muito mais conteúdos e dicas paralelas dessa série poderosa. Tudo isso vai ampliar ainda mais o seu aprendizado e ajudar você a se tornar um ser humano muito melhor em relação às questões de vida. A sabedoria da consciência te mostrará e te acompanhará nessa grande e sagrada jornada de vida. E por fim, compartilhe ideias e dúvidas na nossa poderosa comunidade da consciência sistêmica do Facebook. Olha aí, o nível de interações dessa comunidade está incrível. Agora fique atento, porque sexta-feira eu vou enviar o link da próxima aula no seu e-mail e nos canais de transmissão que você entrou. Vamos ampliar a consciência? Tchau! Quando uma consciência se amplia, ela nunca mais volta ao tamanho normal. Então, para mim, eu fui em busca de uma formação profissional, mas eu sabia que inevitavelmente eu teria que mergulhar dentro de mim, né? Uma frase também que é usada bastante no curso: você só leva o seu cliente até onde você já foi. Então eu acredito que durante esse ano eu precisei caminhar nas minhas profundezas para que eu pudesse ajudar os meus clientes, né? Ajudar do meu lugar de terapeuta. E eu voltei esse olhar para mim, comecei a me conhecer mais,
comecei a olhar para coisas que, mesmo como terapeuta, eu não tinha olhado antes, eu não tinha coragem de olhar, e isso me surpreendeu bastante, me ajudou bastante. Desde o primeiro módulo, tudo que é colocado para a gente como forma de aprendizado, eu utilizo já com os meus pacientes. São conteúdos bastante interessantes e bastante potentes para você lidar com os pacientes.